Muito bem, eu estou aqui com o Guto Azevedo do Santo Flow e com o Padre Rodolfo Cabarota do PadreCast. São dois podcasts fantásticos que você tem que começar a assistir. A gente fala o quê? Assistir? Assistir. Tava falando para ele, antes de você chegar, que você estava atrasado. Que podcast começou como áudio e como quase que uma substituição para o rádio. Isso mesmo. E de repente caiu no gosto das pessoas estar vendo a entrevista também. Vendo, Mas ainda continua muito forte no áudio também. Todos que nós fazemos, eles simultaneamente, eles também são colocados nas plataformas de podcasts e é impressionante como as pessoas escutam. E tem pessoas que preferem mesmo, né? Querem assistir, querem escutar somente. Porque põe no carro, põe ali no aplicativo e vai escutando e tal. O YouTube tem uma coisa muito ruim, porque o YouTube, quando você põe no bolso, ele para. Se não pagar a mensalidade, ele para. Então, eu não pago isso. Já entendemos, depois que você falou isso, a gente já viu que você não tem assinatura. Vem aqui, né? O pular teste. Pular teste. Pular o teste. Agora que era a hora que você ia me dar o livro. Agora? Então pronto, tá aqui. Do jeito que... Então eu lancei essa semana, na verdade, tá chegando aqui quentinho, eu vou deixar um para cada um. Olha aí, a minha trajetória com o Dom Henrique Soares. Olha, gente, deixa eu falar para você uma coisa interessante. Este homem é fantástico, Dom Henrique, isso, você também, mas Dom Henrique, o Dom Henrique Soares talvez tenha sido uma das maiores cabeças pensantes, um dos maiores intelectuais no âmbito da religião, da fé e do direito canônico, da doutrina, da dogmática. Impressionante. Na verdade, foi uma perda tão traumática para nós, porque ele morreu de Covid, né? Morreu de Covid. Então, foi um dos primeiros perdas do clero aqui no Brasil, foi o Dom Henrique. Sim. Eu tenho uma empresa que administra algumas redes sociais de alguns padres e Dom Henrique também foi assim. A gente cuidava do YouTube dele, das coisas dele, viajamos muito, moramos na diocese dele. Então, aí eu trago 120 páginas da minha trajetória com ele. O que eu consegui ler da espiritualidade dele, como eram os bastidores, como ele tratava os padres, os seminaristas, várias coisas que eu consegui presenciar. E aí o título é Um Dom Especial, a vida de um bispo mudou a minha história. Então não é a história dele. É um testemunho seu. É o que eu vivi com ele, até a última vez que a gente falou por telefone e tal, e assim, é uma trajetória, realmente, porque onde eu chegava as pessoas perguntavam, como que foi conviver com Dom Henrique? Não, na verdade as pessoas perguntam assim, como que foi conviver com o santo? Verdade. As pessoas perguntam assim, mas como que era conviver com Dom Henrique? Então eu decidi colocar aí nessas páginas e, na verdade, é um itinerário de renovação da fé. Quando a gente olha para a vida desse homem, a disciplina, o amor que ele tinha à igreja, ao clero, a Sagrada Ortodoxia, Escritura. Nossa. E também para tirar algumas coisas que as pessoas acabaram rotulando, né? As pessoas às vezes pensavam que ele era um grande conservador, um grande tradicionalista. E aí eu conto realmente o que era Dom Henrique na diocese, o dia a dia, pregando em todos os lugares, inclusive em lugares que ninguém imaginava que ele estaria pregando. Interessante. Olha aqui, Um Dom Especial, o livro do Guto Azevedo. Aí, olha, a trajetória a vida de um bispo que mudou a minha história. Bonito isso, porque é a sua experiência... E mudou mesmo. É tocada pelo testemunho de alguém. Então, isso é muito mais forte do que, de repente, você escrever uma biografia de alguém. Muito mais forte, né? O prefácio do Marlon... Pós-fácil. Prefácio do Padre Gabriel Vilaverde e o pós-fácio é do Marlon, né? Do Padre Marlon Múcio. Tá e a apresentação é de Dom Rui, que foi o bispo mais próximo dele, que é o bispo de Caruaru. Bispo Caruaru. Olha, obrigado, viu? Muito obrigado. Vou deixar o Padre Rodolfo também já está ali. É verdade, tragam para o Rodolfo. Ele vai querer. Vai ficar, pode. Tem uma pergunta para os dois. Vamos ver a pergunta. Como posso começar meu próprio podcast? E aí, Guto, como que pode? Então, tem uma frase que diz assim, o feito é muito melhor do que o bem feito. Então, é começar. Eu acho que, assim, se a pessoa tem a oportunidade de ter ali pelo menos 1, 2 câmeras
e pelo menos alguma coisa para captar um bom áudio, vai lá, pega um espaço legal, com iluminação razoável e começa. Eu acho que a pessoa deve começar. A gente vai gravar aqui o podcast, talvez vocês vão se surpreender do equipamento que nós utilizamos para gerar o conteúdo que está lá no Santo Flow. Não, eu acho que se juntar as duas câmeras não dá nem 10% do valor de uma câmera que está aqui na TV agora. Então, é um material que não é tão caro, mas que é possível que as pessoas façam. Então, duas câmeras, agora... O áudio é muito importante. Eu não assisto 30 segundos de alguma coisa que o áudio esteja ruim. Eu não consigo assistir. Então, assim, se preocupa bem com o áudio, capta bem a imagem, põe numa mesa. Mas não tem... Aí o pessoal fica querendo colocar microfone condensador, que fica ruim, porque fica pegando muita ambiência, muito eco. Pega 2 microfones, pega uma plaquinha de som baratinha, coloca ali no computador, coloca as 2 câmeras e começa a conversar. Eu acho que o importante para quem quer iniciar é realmente dar o primeiro passo e não esperar grandes estruturas e tudo para poder começar. Então, começa, isso aí é totalmente possível. Hoje já tem aí... Tem mais, porque o Santo Flow é um podcast, porque o podcast tem essa característica, ser direcionado para um nicho, né? Para o nicho. Vamos supor, nós temos aí um podcast que tem uma orientação cristã católica, que é o seu. Né? Agora, como que a gente deixa, eu pergunto até pro Camarota, como que a gente faz para deixar os podcasts católicos, religiosos, mais atrativos? Porque a gente tem um perigo sempre de resvalar para o lado mais moralista, mais coisa. É um perigo, né? Você como comunicador não pode... Eu acho que depende também de quem vai conduzir, né? De quem está ali, a pessoa também que se põe ali. Se isso é uma preocupação, né? De não ir para os extremos. Mas a gente, por exemplo, o podcast a gente já não tem tido só a presença de pessoas da igreja, por exemplo. É verdade. Já teve médicos, já tem gente, apresentador de TV de outros nichos, de outros lugares. Claro que quando a pessoa aceita, por exemplo, o convite para vir num Padrecast, né, no Padrecast, ela já sabe que é um ambiente religioso, que a gente tem ali uma temática que vai respeitando também alguns valores. Não é que simplesmente a gente convida ou fala de assuntos ou até trata de assuntos polêmicos, mas a gente guarda e salvaguarda os valores do que a gente acredita também. Acho que esse não é um problema. Você discutir sobre tudo não é um problema, né? Mas a gente tem a nossa identidade. Então, também quem vem já sabe, mesmo que não seja católico, já sabe dos valores que a gente imprime naquilo que a gente está fazendo, né? E eu acho que isso é importante. Depois a pessoa... Claro, alguns podcasts vão ter um nicho, né? Específico. Se a gente fala do Santo Flow, você sabe de onde vem e para onde vai, de certa forma. Mas você tem podcasts que não têm esse perfil, né? Eles falam de tudo, de qualquer coisa, de qualquer forma e de qualquer maneira ali. Guto e Padre Camarota, a responsabilidade editorial, de quem é? Porque nós tivemos um problema sério, de um quase xará seu do Flow, que é o Flow, todo mundo sabe que é um dos maiores, eu acho que era o maior podcast que tinha. O maior podcast. E, de repente, por causa de um dos que estavam entrevistando, ele faz um comentário e de repente, você acabou com a carreira dele e quase acaba com o podcast. Essa responsabilidade editorial de quem é? Por exemplo, você é o entrevistador, mas é sua essa responsabilidade? É do canal. Do canal. O YouTube não quer saber quem falou. O YouTube quer saber se o assunto ou a situação foi colocada no seu canal. No seu canal. Então, assim, se o programa é ao vivo, a pessoa tem que ter muito cuidado. Isso. Né? Muito cuidado. Eu tenho esse cuidado, eu tento. Graças a Deus, o nosso nicho é mais tranquilo, né? Porque, pelo menos, as pessoas que a gente leva têm pelo menos 20% de juízo, né? Porque, pelo menos, é um cristão, é um católico. Né? 20% em uso. Então, assim, já para nós é mais tranquilo. Mas já aconteceu uma coisa ou outra e tudo, um programa gravado, uma pessoa que fala uma coisa um pouco mais forte, mas que não chega à política do canal, do YouTube, não tem muito problema. Mas o YouTube, ele é muito severo em relação a isso, mas ele foi severo porque também a situação era muito grave, né? É grave. Então, assim, é muito raro
o YouTube colocar tesouro em alguém. Só se for uma coisa realmente muito forte que ele vai fazer acontecer. E ali acho que a tesoura, né, usando a mesma expressão, acho que nem veio ao canal, né? Isso. Nem por parte das pessoas mesmo, né? Acho que comprometeu o que aquele rapaz disse. As pessoas foram em cima dele, inclusive, né? Mas o YouTube tirou a monetização. Tirou a monetização. Mas digo, o Até problema que ele saísse do canal. até que... Né? Não. Ficou depois de um tempão. Um tempo, E, inclusive, tirou a monetização de todos os canais ligados à empresa Flow. É coisa grave. É grave mesmo. Agora, imagina, você conduz conduz. Então, naquele momento que você conduz, é você o responsável. E acho que a gente tem que ter essa recordação, né, de tudo que a gente faz, né, porque eu sempre escutei isso, como padre, a gente sempre escutou isso, né? Quando você é ordenado, você já não é mais uma pessoa física. Quando você está conduzindo um podcast, você não é a tua pessoa física. Você está representando. Você traz um nome ali, então, né? Embora seja o Padrecast, tem uma estrutura, quer dizer, está sendo apresentado no canal do Projeto Juntos pela Vida, que pertence também à Rede Vida. Então, você tem que nem agora, a gente está ao vivo aqui. Eu tenho que lembrar o que eu represento também junto comigo, né? Então, o Rodolfo pode falar qualquer coisa, mas eu tenho que lembrar que o Padre Rodolfo, ao falar, ele vai trazer um monte de outras consequências possíveis, né? Tem mais perguntas? E depois eu quero fazer uma pergunta para vocês, como entrevistadores. Vocês vão ver. É possível lucrar? De que maneira com podcasts? Epa, ficou bom o negócio lá. É lucrativo? Assim, pode sim ser. O que é que pode chegar de alguma... Tá rico. O nosso perfil ainda não é Assim, hoje nós pelo menos pagamos o podcast. A gente ainda não consegue ter lucro do podcast em 8 meses. Mas a fonte de onde chega é a monetização do YouTube, que não é só a monetização pelos views que tem, mas principalmente pela quantidade de tempo que a gente tem de streaming. Isso é muito importante. Interessante. O YouTube ama quem está ao vivo, então isso é importante. Algum patrocínio que chega, isso também já ajuda e tudo. Então tem essas duas maneiras, mas a monetização do YouTube é realmente a fonte principal. Se você consegue fazer um trabalho, agora tem que ser um trabalho na cartilha que eles pedem. Sim. Isso é muito importante, que você ponha um bom título, uma boa descrição, uma boa thumbnail, uma boa capa, uma boa organização no seu canal do podcast, mas é possível sim. E a vantagem é que o que você produz daqui a 2 anos vai estar lá. Isso. E todo dia vai subindo e nada se perde, né? Então, é possível sim lucrar com o tempo, tendo muita paciência, vai chegar lá. A gente tem alguns podcasts, né, que hoje tem patrocinadores gigantescos, grandes. E que chegam a cifras razoáveis. É verdade. Talvez não é o nosso caso, mas a gente conhece e sabe que alguns... É possível. Respondendo a pergunta, sim, é possível, mas eu acho que também isso não acontece instantaneamente, né? Eu lancei um vídeo, joguei um vídeo lá e não significa que ele vai ser a minha fonte de renda possível imediatamente. Agora, é possível. Sim, é possível. Eu vou perguntar para vocês uma coisa, já vou falar com o Paulinho, mas aqui sobre aqueles... Vocês dois são dois entrevistadores, né, podcaster, né, e estão conduzindo aquele momento e uma responsabilidade enorme. Vocês teriam coragem, justamente, de quando alguém levantar alguma coisa que seja ou imoral, ou ofensiva e tal, e de repente fala, não, isso aqui não. Sim. Porque aqui não... qual seria a atitude de vocês? Eu acho que a gente tem que estar... Se a gente está ali e convidou aquela pessoa, a gente tem que estar preparado para escutá-la, né? Seja lá o que ela diz. Agora, se eu vou concordar com o que ela está dizendo ou não, é também um direito. Então, acho que é uma característica também imediata ali, não é só uma entrevista, é uma conversa onde a gente tem 2 frentes. Então, não é só que... Então não é um fato só de eu perguntar e a pessoa responde, mas também me dá o direito de dizer, olha, a minha opinião sobre isso não é... Já aconteceu isso comigo, de alguém dizer alguma coisa e eu imediatamente dizer, olha, na minha visão, segundo aquilo que eu represento também aqui, a gente pensa assim... É uma responsabilidade grande. A gente está falando de responsabilidade de informação, de conteúdo, né? E vocês têm... Vocês são, além de podcasters, são missionários, né? Isso. Missionários. Então, você tem que falar, não é assim. Não é. Tem que também entender que o convidado ele tem a liberdade dele, né? E que a gente, claro que não vai contrapor simplesmente, mas vai expor a opinião. Se for algo grave, realmente eu acho que tem que dar uma... Sim. Não, vamos mudar de assunto, eu acho que não é por aí, vamos para lá.
Mas, como eu disse, no nosso caso, é um nicho que a possibilidade é bem menor de acontecer alguma coisa tão escandalosa assim e tal. Mas eu acho que quem é de outro nicho tem que ter o cuidado. Se é ao vivo, dá o passo para resolver na hora. Mas se é gravado, depois corta. Fazer ao vivo é sempre um desafio muito grande, muito grande. Qual que é o que mais deixa vocês, assim, o lado mais atrativo ao fazer o podcast? O que vocês gostam mais? Eu gosto mais da informalidade e de ser um pouco fora da caixa. Eu acho que isso é interessante. Porque quem vai assistir um podcast, ele vai esperar que a entrevista seja levada a algo totalmente diferente de uma entrevista normal. Né? E eu tento muito isso. Porque eu vejo que uma hora vai saturar. Porque, por exemplo, no nosso nicho católico, a gente leva padre, personalidades, artistas e tal, não sei o quê. Mas o nosso recorde de visualização é uma pessoa que não tem nem Instagram. Então, assim, que é um testemunho de vida. Mas mesmo ainda, daqui a pouco vai faltar testemunho de vida, padre, artista. E o que é que nós vamos fazer com o podcast? É mesmo. Então, eu acho que hoje, por exemplo, tem recorde de visualização na internet que pegaram o policial que foi um dos coordenadores da operação que prendeu lá o Lázaro, naquela época. Ou seja, é tempo também de já começar a pensar fora da caixa. Já que é um nicho católico, por que não levar pessoas que não sejam as pessoas que talvez seriam convidados? Por que não pegar um sacristão mais antigo de uma igreja? Por que não pegar uma pessoa que trabalhou tantos anos com uma dessas personalidades que a gente queria trazer? Então, assim, as pessoas querem conhecer bastidores. Quanto mais elas entram na vida do outro com mais detalhes, mais elas vão assistir. Então, assim, daqui a pouco a gente tem que começar a pensar para sair um pouco do normal. Porque no podcast, que é secular, já saturou o normal. Já saturou o normal. Nos católicos, daqui a pouco vai saturar o normal. Então, a gente vai precisar começar a pensar fora da caixa e buscar pessoas que sejam anônimas, mas que seja não só um testemunho interessante, mas seja uma coisa que seja... Por exemplo, eu gravei esses dias dentro de uma fábrica de imagens. Olha que interessante. Ninguém sabe como é que faz uma imagem. Ninguém nunca parou para pensar como é que uma imagem vai chegar dentro de casa e tal, não sei o quê. Interessante. Então, pensar um pouco assim, para quando chegar a hora que estiver saturando um pouco, a gente já ter aí munição para começar. O que você gosta mais? A informalidade. Eu acho que a liberdade de poder falar, volta no assunto, você está falando de uma coisa, entra em outra, você não tem pauta exatamente. Eu acho que isso é muito bacana, te dá liberdade, até pela falta da obrigação de gerar assunto X ou assunto tal e tal. Você pode falar sobre qualquer coisa com aquela pessoa, desde que ela também, claro, esteja aberta a falar. E essa informalidade, acho que isso que ele fala é interessante, a gente tem olhado isso também, né, de já tentar olhar essas pessoas que de repente são improváveis para as entrevistas. Isso é importante. E aí a gente tem pensado, feito também um mapinha ali de quem chamar, justamente por isso. Eu acho que esses improváveis, né, que a gente tem muita gente que passa aqui pela Rede Vida, por exemplo, que a gente também levou ao podcast. Os apresentadores, os cantores, os padres, os convidados que vêm para os programas, né? Mas eu acho que os improváveis, às vezes, trazem essas riquezas que a gente não espera. Então, quando você traz uma celebridade, você já tem um histórico, você conhece, você já sabe o que você vai perguntar, por exemplo, ou aonde você vai, onde você não vai, né? Agora, quando é uma pessoa que nem ela imaginaria que ela estaria ali num podcast, você tem, às vezes, até mais liberdade de explorar o assunto, a conversa, e às vezes surgem riquezas interessantes, às vezes incríveis, assim, né? Qual que é o limite da liberdade de expressão? Tem? E vocês vão responder isso depois. Deixa eu falar uma coisa. O podcast se tornou uma mídia de grande expressão nos últimos tempos, mas certas polêmicas estão surgindo depois de problemas com pessoas que dizem ter opinião sobre o assunto. O caso de Joe Rogan, que espalhou desinformações sobre o Covid-19 através do seu podcast, é um exemplo. A plataforma Spotify decidiu adicionar um aviso de conteúdo antes de seus podcasts. Mas será que apenas isso é suficiente? Esse Joe Rogan, eu vou falar para você, esse é o exemplo de um mau podcaster.
pelas informações, por tudo aquilo. E aí tem aquela história, por trás dele é liberdade de expressão. Você tem a sua liberdade, né? E agora a grande questão é o que você fará disso e quanto isso afeta outras pessoas, né? Porque eu posso ser livre para dizer o que eu quero. Agora, quando eu uso uma plataforma que às vezes alcança muita gente para poder dizer coisas mentirosas, isso já não é mais a minha liberdade, isso já é criminoso, né? Então, essas atitudes e restrições que aconteceram ou essas medidas que são tomadas depois a partir de um problema como esse citado, acontecem porque, é claro, eu sou livre para dizer o que eu quero, mas de que forma eu faço isso e quanto isso compromete outros é o problema. E o meio de comunicar, por exemplo, a gente está falando de um meio agora, que é o podcast, que tem uma influência sobre as pessoas muito grande. Muito grande. Então, uma informação errada causa algo muito... É como aqui no programa, se a gente está ao vivo. Se você pegar e disser assim, olha... E tomem isso aqui porque isso aqui é bom. E aquilo é um veneno. Existe, quer dizer, uma responsabilidade. Entende? É uma responsabilidade, né? E as pessoas vão confiar no que você está dizendo, até pela credibilidade, pelo tempo que você já tem aqui. Justamente. Porque já te escutaram dizendo tantas coisas nas quais elas puderam confiar. Então, uma coisa que você faz mau uso da tua credibilidade, inclusive, isso já não é mais só a tua liberdade, mas é o mau uso de uma possibilidade que você tem na sua mão, né? E aí criminoso, isso então, pode ser criminoso. Há limite, né? Sempre da liberdade de você falar. Virou moda você utilizar podcast para viralizar, né? Ah, sei. Então, uma coisa assim bem... eu não gosto disso. As pessoas pensam que o podcast ali, ele só rende se tiver um corte viral. Sei. Então, as pessoas, principalmente no secular em si, em geral dos podcasts, já vão no podcast sabendo que precisa ali fazer alguma coisa para render o corte e tal, não sei o que e tudo. Ele já vai para então, causar. Aí virou essa moda do pode tudo, porque ali o que ele não fala o que ele Vamos fazer um podcast chamado Pode Tudo. Pode tudo. Então, eu não gosto muito dessa visão, porque eu penso que no podcast tem que ser assim um certo limite, como em toda entrevista, claro que é um pouco mais informal, mas é porque virou moda mesmo. E os próprios donos de podcasts provocam isso. Se a gente viralizar aqui... Mas realmente... Isso é interessante, por exemplo, comercialmente. Se você, por exemplo, tem corte no Santo Flow que tem 500 mil de visualizações. Um corte. Mas foi natural. Aconteceu. Não foi provocado, né? Não é nada provocado, não é nada forçado. Então, quando a pessoa vai entrevistar no podcast, a pessoa às vezes já vai pensando, não, lá eu tenho que polemizar. Né? Mas eu não sou muito assim. Aqui, vamos ver um trechinho da entrevista do Padre Cast e do Santo Flow. Vamos ver aqui agora, vamos experimentar. Você pode votar aqui. Eu acho que o ato sexual é importante, mas ele é e faz parte, né, do relacionamento entre o casal. Mas ele é tipo 30%. Minha visão, tá, gente? Não é aquilo que deve reger, né? Exato, porque se você só tem isso, se você faz do ato sexual... A um certo ponto não sobrará nada. Não sobrará nada, porque na velhice a gente vai ter o quê? O papo, a conversa. Se você não confia no seu parceiro, você não tem nada. E aí entrou uma coisa no meu caminho, que hoje eu dou esse testemunho, que atrapalhou muito a minha visão do que é ter felicidade, do que é ser feliz, que é o feminismo. E com os meus 19 anos, teve uma frase que mudou a minha vida. Quando eu ouvi a frase que disse assim, se Nossa Senhora batesse na sua porta à noite, numa noite de tempestade, toda molhada, você teria roupa para emprestar para ela? Tá. Aí eu parei para pensar, meu Deus, se eu admiro tanto essa mulher, se ela para mim é um ícone, por que eu não devo me parecer um pouco mais com ela? Olha, interessante, viu? Interessante. Exemplo, os dois, uma com uma comunicadora, que é a Thaisa, né? Falando, né? Leiga, né? Falando sobre uma visão interessante, bonito, né? Falando do casamento, da relação dela com o marido, de tudo isso. E a outra, uma freira, interessante, olha, interessante. E talvez se não fosse um podcast como esse, a gente não teria este tipo de contato. Podcast tem muito disso, né? Vocês perguntam aquilo que a gente que está assistindo queria perguntar, né? Isso. Aí é o ponto central, não só de um podcast, mas eu acredito de qualquer entrevista que seja assim um talk show, né? Quando eu sento na cadeira para conversar, eu tento trazer as pessoas para dentro de mim, né? E se
é algo que é um pouco mais difícil da pessoa responder, mas eu sei que o povo quer saber, aí eu pergunto mesmo assim. Aí é que eu pergunto mesmo. Porque as pessoas ficam esperando isso lá do outro lado, verdade, né? Elas ficam esperando isso. E eu acho que aí é o ponto principal das pessoas assistirem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, porque ela vai ver, eu queria saber isso, eu queria saber isso, eu queria saber isso. E daí eu acho que é o ponto principal para o podcast acontecer bem. Agora, gente, vocês vão ver uma coisa muito interessante daqui a uns dias. Vai ter o Santo Flow, vai ser gravado aqui com o padre Rodolfo Camarota. Então, são 2 podcasters conversando. Não vai sair nada, porque o negócio não vai... Os 2 só vão ficar perguntando. Ou vai sair tudo, né? Ao mesmo tempo, todo mundo ao mesmo tempo. Os 2 só vão ficar perguntando. Só vão ficar perguntando. É ao vivo hoje. Ah, não, é hoje. Hoje é ao vivo. Vamos fazer propaganda. 8 da noite. 8 da noite hoje. Atenção. Simultaneamente pelo YouTube do projeto Juntos pela Vida e pelo Santo Flow. E pelo Santo Flow. 20 horas, 8 da noite. 8 horas. Você desmarca tudo que você tem, que eu vou olhar se você tá lá, hein? Tem médico. Então desmarca, marca pra amanhã. Tem médico, vou fazer isso. Médico, 8 da noite. Fica no celular assistindo. Eu vou fazer exame, urologista hoje. Que história é essa, gente? Eu tô te perguntando, o que é isso? Gente, olha aqui, ó. Eu queria dar aqui os contatos e também para você seguir. Atenção, o padre Rodolfo Camarota, você encontra ele sempre aqui na Rede Vida de televisão, 8 horas da manhã, né, todos os dias, na Rede Vida, na novena. E no Padrecast também. Mas aqui, ó, no Instagram, atenção, no Instagram, @Padre Rodolfo Camarota, com 2 T's. Padre Rodolfo Camarota. E também no Instagram, @Padrecast. Mas tem o seu Instagram também pessoal, né? Sim, tem os 2, aí você acompanha quem vem, Padre Rodolfo. O Padre Rodolfo Camarota, que você já falou. Então, ele falou que você tá ficando velho, você disse que não. Você não tá tomando aquele remedinho que o médico mandou, tá? Não, né? Olha, ele tá com a ficha, ele acabou de ler, e aí ele diz assim, mas tem o seu Instagram pessoal, qual é? Aí eu falei, qual é o que ele quer? Não, verdade. Vamos agora. Vamos lá. Ó, e o padre, o Guto Azevedo aqui, ó. Atenção, pode se inscrever no canal Santo Flow Podcast. Entra lá no YouTube, Santo Flow Podcast. Tá aí, né? Tá. E também no Instagram, @Santo Flow Podcast. @Santo Flow Podcast. E também no Instagram dele, @Guto Azevedo Oficial. @Guto Azevedo Oficial. Queria agradecer muito e queria chamar vocês para assistirem hoje, tanto no Santo Flow quanto no Padrecast, às 8 horas, a entrevista que vai ser feita hoje, né? O podcast que vai ser feito hoje. A gente vai... Obrigado, viu, Guto? Muito obrigado. Alegria. A gente vai encerrar o programa de hoje com um clipe do Gilberto Gil, né? Deus abençoe todos vocês. Aqui, ó, amanhã, meio-dia, aqui no Rosário da Vida, pra gente rezar o terço aí, tá bom? E às 3 horas da tarde, amanhã, aqui no Bendita Hora. Deus abençoe. Obrigado a vocês. Obrigado. Criei meu website, lancei minha homepage. Com 5 gigabytes já dava pra fazer um barco que veleje. Meu novo website, minha nova fanpage. Agora é terabyte, que não acaba mais por mais que se deseje. Que o desejo agora é garimpar nas terras das serras peladas virtuais, as criptomoedas, bitcoins e tais, novas economias, novos capitais. Se é música o desejo a se considerar, é só clicar que a loja digital já tem. Anitta, Arnaldo Antunes, eu não sei mais quem. Meu bem, o iTunes tem. De A a Z que você possa imaginar. Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone. O monge no convento aguarda o advento.
what's down, what's new. Mil pratos sugestivos do novo menu. É Facebook, é FaceTime, é Google Maps. Um zigue-zague diferente, um beco, um CEP. E não consta na lista do velho correio de qualquer lugar. O ex é um nome feio, mas é o melhor meio de você chegar. Chegar. Eu tô preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone. O monge no convento aguarda o advento de Deus pelo iPhone. Cada dia nova invenção, é tanto aplicativo